E a gente vai seguir aqui repercutindo, né, esses preços do petróleo com o Fernando Camargo, que é sócio-diretor da LCA Consultores, que já está aqui comigo. Meu querido, bom dia. Bem-vindo aqui, Fernando, à nossa programação. Um ótimo início de semana, né? Antes de mais nada aqui para você, bem-vindo. Sim, obrigado. Fernando, a gente teve, durante toda a semana, muita coisa acontecendo e afetando diretamente, sempre em relação a essa guerra no Oriente Médio, o preço, a cotação do barril do petróleo, automaticamente, sob consequência, os derivados sofrem bastante com isso. O governo brasileiro tenta agir de alguma forma e uma das últimas novidades que a gente chegou a ter no final da semana passada foi o quanto a proposta do uso das receitas extras com a venda do petróleo, né, o aumento da arrecadação, portanto, com o petróleo, para subsidiar uma desoneração, né, do diesel, principalmente aqui no Brasil. Só que essa foi uma medida muito mal recebida pelo mercado. E aí eu quero entender do teu ponto de vista o porquê, qual que é o problema da medida em si, né? É uma sinalização de que o governo pode, de repente, transformar uma receita volátil em despesa recorrente que preocupa o mercado? Por que dessa reação? Possivelmente é uma reação que interpreta como uma medida que possa ser adotada durante mais tempo do que o que foi anunciado inicialmente. Né? Se você faz um repasse de um ganho eh, extra por conta de volatilidade de mercado para subsidiar, né, para você reduzir as pressões de preço internamente, você, de certa forma, faz com que a receita adicional do mesmo fenômeno que você quer resolver, que é a alta internacional das cotações, sirva para compensar os efeitos aqui dentro. Né? O que parece ser uma medida interessante nesse sentido, porque o mesmo fator que gera um desconforto de pressão inflacionária aqui também gera uma arrecadação maior para o Tesouro. Né? Então, só que isso dá a entender que pode ser uma medida adotada ao longo de um período muito maior, enquanto durarem essas pressões de cotação de preço. Isso é diferente do que foi anunciado nos primeiros momentos sobre essa proposta de redução de impostos, de que teria um período limitado, teria uma validade de 2 meses ou algo assim. Então, tornar uma política um pouco mais ampla, com efeitos por mais tempo, é o que pode, a meu ver, ter criado esse incômodo. Do ponto de vista fiscal, eu não vejo preocupações. Seria uma outra maneira de entender, né, a reação do mercado. Quer dizer, estamos ficando mais frágeis do ponto de vista das contas públicas, e não me parece fazer sentido, porque é tudo extraordinário, né? A alta no petróleo, a alta na arrecadação e a pressão sobre os preços domésticos. Então, se você faz um mecanismo de compensação ligado ao mesmo fenômeno, a meu ver, parece uma saída interessante, e não deveria ter desagradado o mercado dessa forma. Bom, se a gente, uma medida como essa, né, se usar o ganho fiscal do petróleo para aliviar o diesel, a gasolina, o querosene de aviação, que seja, não é o melhor caminho, Fernando, na tua visão, qual que poderia ser uma resposta economicamente eficiente nessa situação? Porque entre uma das soluções está de deixar o preço realmente chegar ao consumidor para evitar distorções. Seria esse o melhor caminho ou você vê alguma outra medida para que a gente também não tenha um impacto tão significativo assim em relação à inflação? Porque essa é uma pressão inflacionária que não dá para a gente ignorar, né? Com certeza, eu acho importante que a gente tenha mecanismos para segurar essa pressão de preços internacionais. Enfim, contextualizando, o Brasil já tem uma situação de pressão inflacionária importante, em boa medida decorrente dessas pressões sobre energia como um todo, incluindo conta de luz, que também tem reflexos por conta de gás, que por sua vez nas termoelétricas, né? E tem outras razões aí, mas temos uma pressão nesse componente de preços. Um risco de que isso atinja alimentos e se espalhe por conta de fretes para diversas cadeias. Então, e temos uma taxa de juro bastante elevada e no início de um processo de redução. Então, a situação ela está bastante complexa nesse sentido, né? Não temos muito espaço para deixar uma nova pressão inflacionária chegar e atrapalhar esse momento da condição da política monetária. Então, me parece, né, ao mesmo tempo, é uma pressão externa, de muita incerteza,
A cada semana a gente ouve a possibilidade de acordos e uma trégua para, enfim, reabrir o canal de Hormuz e normalizar a situação por ali. Isso demora e isso foge completamente ao nosso controle. Então, de novo, é uma situação extraordinária também sobre esse aspecto, do ponto de vista da incerteza radical sobre a condução dessas negociações. Então, me parece bastante razoável que você proponha um mecanismo de redução dessa pressão aqui dentro. Se ao mesmo tempo se considera que a arrecadação fiscal do governo também é sensível a isso, e ela aumenta conforme sobem essas cotações, bastante razoável que você abra mão desse ganho extra fiscal para fazer compensações aqui dentro. Então, me parece um bom mecanismo, né? Sobretudo quando ele associa uma redução de impostos aqui a um ganho de impostos com o mesmo produto, né? O que eu acho que foge um pouco à percepção do mercado é essa ideia de que isso possa durar indeterminadamente, né? Dado que a situação é de incerteza. Então, quando a gente dá essa resposta aqui, de que a gente tem mecanismos para lidar com isso e irá fazer o uso desses mecanismos, sai um pouco de cena aquela ideia de que isso aqui é datado, que logo mais a gente vai recompor os preços e deixar o mercado resolver as situações. A ideia de que tem uma intervenção do governo ao longo de um período mais prolongado é o que incomoda, mas, de novo, a meu ver, acho que essa é uma medida que hoje se justifica sob diversos aspectos. Agora, Fernando, o governo também avalia misturar o etanol anidro, aumentar, na verdade, né, o percentual de mistura do etanol anidro na gasolina, com essa tese de reduzir ou até mesmo conseguir zerar a necessidade de importação nesse momento para poder não passar por problemas como esse. Essa é uma medida com potencial real para aliviar os preços, na tua visão? Em que momento isso pode, de repente, acabar criando um outro gargalo, né? Pressionando, por exemplo, o etanol, açúcar, cadeia sucro energética. Como que tu avalia isso? Acho que essa é uma medida importante. Não entendo como uma medida conjuntural, né? Contar com os biocombustíveis para resolver um problema de oferta pontual dificilmente vai funcionar. Então, você pode criar uma política de aumento da participação dos biocombustíveis ao longo do tempo e incentivar para que isso aconteça de uma forma coordenada, para que dê tempo de a oferta crescer conjuntamente com a demanda. Então, me parece que é isso. O Brasil vem fazendo isso ao longo de vários anos, né? Já estamos em 30%. Estamos pensando em ir a 32%, né? Porque anos atrás isso já teve muito menor. Então, essa composição do biocombustível nos nossos combustíveis vem aumentando ao longo do tempo, com o Conselho Nacional de Política Energética pensando e criando políticas de forma planejada. Então, essa é a ideia: aumentar a importância dos biocombustíveis na nossa demanda, no nosso mercado, aos poucos e de forma planejada. Então, essa é uma medida que vem num sinal positivo e é consistente com o que a gente já vem fazendo. No resto do mundo, isso também tem acontecido. Na Europa, inclusive, agora, em função da crise, se aumentaram os percentuais de participação de biocombustíveis, sendo que eles não são ofertantes, né? Eles têm que comprar os biocombustíveis de outros países. Estados Unidos, Brasil, tendem a ser os fornecedores, e em alguns outros locais. Na Ásia, por exemplo, Indonésia, Índia, são países relevantes que têm produção de biocombustíveis ligado à cana-de-açúcar, no caso da Índia, à palma, no caso da Indonésia, e essas medidas também estão sendo aplicadas lá por essa razão mais conjuntural, mas, de novo, da mesma maneira, isso é consistente com o que eles já vêm fazendo nos últimos anos e pretendem fazer. Então, esse é um bom sinal e é um bom caminho de como lidar com essa pressão de preços dos fósseis. Ao mesmo tempo, você ganha mais flexibilidade e descarboniza o transporte, a matriz de transporte, que é uma das maiores emissoras globalmente. Então, sinal muito positivo. No Brasil, a gente tem muitas opções para além do etanol, tem o biodiesel, tem outros, tem o biometano, tem uma série de outros biocombustíveis que podem ser incentivados
a ganhar mais espaço paulatinamente no nosso mercado. Fernando, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, a gente está aqui numa semana de divulgação do IPCA 15, além também, né, de taxa básica de juros, teremos Copom essa semana. E a questão de inflação é sempre, né, um ponto muito pertinente a ser debatido. E na questão do diesel, o problema é muito mais sensível porque, obviamente, ele entra, né, numa cadeia, traz um impacto em toda uma cadeia produtiva. Vai, né, no preço do frete, dos alimentos, enfim, uma cadeia inteira. Em que momento essa alta do combustível ela deixa apenas de ser uma inflação de energia e passa a ser uma contaminação real de inflação de alimentos, né? Ou seja, como que está a tua expectativa para isso em plena semana que a gente deve ter já agora a prévia da inflação sendo divulgada? Isso, a maior preocupação de fato é essa, que você deixe essa pressão de preço atingir a logística, os fretes e, portanto, espalhe a pressão altista sobre várias cadeias no Brasil. Isso, de alguma maneira, começou a acontecer em função dessa discrepância entre o preço do importado e os preços locais. O Brasil, embora tenha montado um mecanismo fiscal de compensação para esses efeitos, isso ainda não atingiu plenamente os seus objetivos. Então, alguns repasses aconteceram, foram inevitáveis. Existe uma discussão sobre se isso foi uma estratégia das distribuidoras para ganhar margem no momento em que as pressões não eram efetivas. Se isso aconteceu ou não, isso saberemos logo mais, mas o fato é que houve um repasse ao longo dessas últimas semanas, e isso já tem chegado em alguns índices de preço. Ainda não na ponta, o IPCA ainda não está pressionado pela alimentação num ponto preocupante sobre, por exemplo, reduzir o ímpeto de redução de juros. Não acredito que isso já tenha acontecido, mas nos atacados isso já começa a ser notado, e isso pode pressionar as próximas medições do IPCA aqui no Brasil. Então, é importante que a gente ofereça mecanismos de compensação e que esses mecanismos sejam efetivados, que o mercado entenda que este é um mecanismo possível enquanto a gente lida com essas incertezas. A preocupação de espalhar a inflação é uma preocupação importante e a gente ter mecanismos para lidar com isso é bastante bem-vindo. Perfeito, Fernando. Eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com o Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Ótima semana. Até mais.